que eu vou fazer agora toda sexta-feira que não seja falar com vocês e depois falar com vocês de novo? E bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório do fandom. E hoje a gente se despede da segunda temporada de The Mandalorian com o nosso último Q&A, o nosso último perguntas e respostas. E vocês realmente capricharam nesse nosso último rolê, porque foram mais perguntas do que em qualquer outro episódio. Foram perguntas mais cabeçudas e complexas e cascudas do que em qualquer outro episódio. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo responder as perguntas de vocês. O Leonardo Casimiro comentou aqui no YouTube que ele tá achando que eles poderiam argumentar que The Mandalorian pode se referir ao povo mandaloriano de um modo geral e ir acompanhando o passar dos anos no ponto de vista de vários protagonistas diferentes, tipo um Jojo. Eu não sei exatamente o que seja um Jojo, mas gosto da ideia de tipo uma antologia mandaloriana. Acho que o livro de Boba Fett pode ser uma terceira temporada numa boa, fico imaginando que vai até abordar o preconceito dele ser um clone e tal, e os Mandalorians ficarem de mimimi pro lado dele. E eu gosto da ideia de uma antologia mandaloriana, eu acho inclusive que é uma belíssima maneira de você garantir que essa série possa durar muitas e muitas e muitas temporadas, mas eu acho que a história do Din Djarin ainda não terminou de ser contada. Então eu não sei se a terceira temporada vai simplesmente parar de falar do Din e entrar na história do Boba Fett, ou se The Book of Boba Fett vai ser mais um produto dentre os anunciados que vão correr em paralelo aí com The Mandalorian. Mas essa solução de uma antologia super me satisfaria e tal, eu acho inclusive que seria uma ideia muito inteligente. E sim, definitivamente explorar essa coisa do preconceito dos Mandalorianos contra o Boba Fett, porque você não é Mandaloriano porque você é clone e tal, é uma coisa super interessante também. O Simon Rumenig, talvez? O Simon perguntou, alguém sabe onde está o outro Mandaloriano do grupo da Bo-Katan? Porque realmente o moço sumiu, né, gente? Ele apareceu ali e tal no terceiro episódio, e aí agora no último episódio ele tava o quê? Tava com febre? Tava de Covid? Tava passeando no bosque, e aí perdeu o rolê. Foi passear, perdeu o lugar, né? Assim, ele foi passear, perdeu a side quest? Não sei. Se eu fosse ele, eu ficaria bem chateada de ter perdido essa quest, que foi irada. O Augusto Ganzer perguntou, não acha estranho o Luke Skywalker não dizer o nome dele na cena? O Mando podia ter perguntado, pelo menos. Ele entrega a criança a um desconhecido sem nem saber o nome dele. E, pois é, esse é um dos grandes problemas de fazer esses fanservices, de trazer um personagem muito clássico e tal, é que você não precisa apresentar o Luke Skywalker pra gente, mas você precisa apresentar o Luke Skywalker pra personagens que nunca estiveram com ele. E assim, tirando o Boba Fett, que não tava na cena, nenhum daqueles personagens tinha tido qualquer contato anterior com o Luke. Então, pelo menos ele dizer o nome dele seria no mínimo educado, né? O Nicholas Saiter disse, gostei muito do episódio, mas preferia que a história seguisse um caminho mais distante da saga Skywalker. Porque, tipo, o Grogu é um dos pouquíssimos personagens da raça do Yoda e ele é, aparentemente, muito relevante em termos de poder. Então, por que ele seria ignorado no futuro da saga Skywalker? Mesmo que ele morra, não faria mais sentido que ele fosse de algum modo lembrado? Mas confiamos em Dave Filoni e Jon Favreau, e essa meio que é a pergunta que não quer calar. Assim, todo mundo quer saber o que diabos, afinal de contas, aconteceu com o Grogu e, tecnicamente, o Luke também. Nesse intervalo aí, eu acho que a gente vai ter que esperar pra ver. É até possível que ele desista de ser treinado e volte pro Mando e tal. A gente realmente não sabe qual vai ser o futuro do Grogu nesse momento. Eu, particularmente, preferia que não tivessem introduzido o Luke nesse rolê, porque eu acho que dificulta pra você, eventualmente, recast o personagem, afinal de contas você já colocou ele ali em CGI e as pessoas vão sempre esperar que talvez ele volte em CGI. Então eu preferiria que eles tivessem segurado um pouco mais essa aparição do Luke pra botar um bom ator fazendo o personagem. Não sei se necessariamente o Sebastian Stan, apesar de eu achar também que o Sebastian Stan seria um ótimo sósia do Luke, eu acho que eventualmente a gente pode pensar em outros rostos, outros nomes e tal.
Mas fato é que você introduzir o Luke como a versão rejuvenescida por CGI depois dificulta muito, ao meu sentir, pelo menos, um eventual recast, igual eles fizeram com o Han em Solo. Agora, já indo para as perguntas no Instagram, o Marco A. Lopes falou: uma coisa que não sai da minha cabeça e eu estou curioso para saber como a Disney vai resolver. Se o Luke sabia da existência do Baby Yoda e foi buscar ele dentro de uma nave do Império, ele não ficou curioso para saber o que eles queriam do Baby Yoda e o que os Mandalorianos estavam fazendo lá? E essa foi uma pergunta que ficou me assombrando depois do episódio. Eu fiquei assim, cara, eu não sei se eu gosto de terem trazido o Luke, porque, tipo, gera aí um certo buraco de roteiro, né? Assim, pelo menos a Ahsoka, em 5 minutos ali no episódio dela, descobriu todo o backstory do Grogu. Será que o Luke nunca descobriu o que tinha rolado com o Grogu no período que ele tava com o Mando? E se ele descobriu, ele não ficou curioso de querer saber o que os Imperiais estavam fazendo de experiência com o Grogu? E, tipo, se ele ficou curioso e ele descobriu, isso não teria, em tese, impedido a volta do Palpatine? Se ele não foi descobrir, será que o Luke Skywalker é responsável pela volta do Palpatine? Então, assim, abre aí umas perguntas muito perigosas que eu quero saber como é que eles vão responder. O @BielBozo perguntou o que eu tinha achado do Luke e se eu acho que ficou bem feito ele digitalmente. Eu sou uma pessoa que sou contrária ao uso de CGI quando você pode perfeitamente bem simplesmente recast o personagem. Eu entendo a atenção e a vontade e o fanservice de você botar um Mark Hamill rejuvenescido no papel do Luke. Isso é o que todo mundo queria ter visto e tal, mas ao mesmo tempo fica estranho e, como eu disse, dificulta pra você posteriormente resolver recast o personagem. Então, não sei. É uma opção que eu não faria, eu acho. Aí tem uma sequência de perguntas do André Luiz, o @Ludrianis no Instagram. O Mando não pode simplesmente deixar a Bo-Katan dar um soco na cara dele e desistir e dizer, tá, o sabre é seu? Pois é, esse lance da Bo-Katan e do sabre a gente vai conversar já já. Só eu achei que o R2-D2 estava felizinho pulando de um pé para o outro. Eu fico na dúvida, eu acho que talvez o R2-D2, com o trauma que ele tem do Yoda, talvez tivesse: deixa esse sapo longe de mim que ele vai me dar uma paulada na testa. Então, não sei se ele estava necessariamente feliz. Acho que era mais um caceta, um Yodinha, e agora, sabe? Era mais nessa vibe. Mas não sei. Ele comentou também: achei linda a cena da amiga da Bo-Katan lutando com o Boba usando o jetpack. E sim, isso tem sido uma das coisas que eu mais tenho gostado de ver em The Mandalorian. É o uso do jetpack como parte do instrumental de luta dos Mandalorianos. E não só pra, tipo, voar e fugir de coisas ou voar atrás de coisas, mas tem uma cena nesse episódio que a Koska Reeves, que é essa amiga da Bo-Katan, eu agora aprendi o nome dela porque eu não tô mais com tanto sono, usa o jetpack pra, tipo, se impulsionar e dar uma joelhada na cabeça de um Stormtrooper. Então eu tô achando maneiro ver essa incorporação do jetpack no arsenal de guerra dos Mandalorianos. Achei legal. E aí o André continua: se era tão fácil matar os Dark Troopers com o sabre, por que eles não usaram logo o sabre negro? Em defesa deles, porque os Dark Troopers iam atirar neles todos, porque só o Din Djarin estava efetivamente protegido e potencialmente porque eles não saberiam que o Darksaber funcionava tão bem contra os Dark Troopers. Acho que é essa a resposta. Mas também fiquei me perguntando isso um pouco. O André também chamou a atenção pro seguinte: na primeira temporada, a armoreira manda o Din usar as aves que cantam, os Whistling Birds, com sabedoria porque tinha pouco. Aí o Mando usa direto? Tipo, e realmente, na primeira temporada, quando o Mando faz a armadura dele, a armoreira prepara aqueles piu-piu-piu do braço dele, né, os Whistling Birds. E ela diz isso, ó, usa com sabedoria porque tem pouco. E aí, nessa temporada, a gente viu ele usar algumas vezes. Mas também, no último episódio da primeira temporada, a armoreira diz pra ele se stock up, né? Quando eles estão... Enfim, só pra lembrar, no último episódio da primeira temporada, o Moff Gideon cerca eles na cantina, eles fogem por dentro do, sei lá, esgoto, encanamento, whatever, chegam aonde estavam escondidos os Mandalorianos, descobrem que os Mandalorianos foram massacrados pelo Império de novo, e a armoreira diz, olha... vocês fujam que eu só posso ir embora depois que eu tiver coletado todas as coisas que eu consiga coletar daqui. E ela manda o Mando se estocar, então eu imagino que talvez nesse rolê de se estocar ele tenha pego também os Whistling Birds que tivessem lá no estoque da armoreira. Mas assim,
Tô chutando, tá? Meu headcanon, não sei se é verdade. O André também perguntou se já tem data pra próxima temporada e se tem previsão de alguma migalha de Star Wars antes. E aí eu tenho resposta pra essas duas perguntas. Previsão de data pra próxima temporada, eu imagino que seja dezembro de 2021. Pelo que foi dito na call de investidores da Disney, a Lucasfilm tá preparando as 3 séries, talvez potencialmente 4 séries, se a gente cogitar que Book of Boba Fett seja efetivamente uma 4ª série. A gente não teve ainda uma confirmação oficial sobre isso, mas vários canais que são boa referência, tipo IGN, Variety e tal, estão dizendo que The Book of Boba Fett vai ser um outro spin-off de Mandaloriano. Então a gente tem aí 4 séries mais ou menos paralelas ou, enfim, interconectadas, correndo juntas. E na call de investidores, a Kathleen Kennedy disse que o próximo capítulo de The Mandalorian ia sair em dezembro de 2021. Então eu imagino que ela estivesse se referindo a isso. Eu chutaria a manutenção da mesma periodicidade. Então aí, novembro, dezembro de 2021, a gente deve ver a continuação dessa história e também a série da Ahsoka e também a série dos pilotos. Mas eu não tenho certeza. Se tem previsão de alguma migalha de Star Wars antes, a gente tem, agora em janeiro, vão começar a sair os livros da High Republic. Dia 5 de janeiro já tem o primeiro, The Light of the Jedi, que inclusive já tem acho que 8 capítulos disponíveis na internet. Eu vou ver se eu localizo e coloco os links aqui embaixo, mas eu não sou muito boa nesse negócio de botar os links embaixo, então me cobrem se eu não tiver colocado e vocês tiverem interesse, que aí eu efetivamente caço e edito e coloco. Mas já tem 8 capítulos disponíveis e em fevereiro começam a sair também os quadrinhos da High Republic. Eu tô muito empolgada pra High Republic, então, yay! Essa é uma boa migalha. A segunda boa migalha é a série animada The Bad Batch, que eu acho que deve estrear por aí, março, mais ou menos. Não sei, tô aqui chutando. Mas eu tenho a impressão de ter visto essa informação em algum lugar. Pode ser 100% headcanon meu. Mas a série animada The Bad Batch vai contar sobre um grupo de clones que é especial. E vai ter um vídeo aqui no canal falando sobre eles. Eu já gravei, mas é porque aí aconteceu toda essa última temporada, esse último episódio e me embolou, mas semana que vem esse vídeo sai. O @Havrock perguntou, será que a próxima temporada vai ser focada em Mandalore? Será que o Mando vai aceitar a responsabilidade como possuidor do Darksaber? E mais, você acha que a Bo-Katan sobrevive aos disparos do Moff Gideon? Eu acho que a Bo-Katan sobrevive sim aos disparos do Moff Gideon, eu acho que foi só um stunzinho, assim, ela não ficou efetivamente machucada. E eu acho, sim, que a 3ª temporada de The Mandalorian teria que focar em Mandalore, nesse rolê do Din Djarin tá com o Darksaber, e se afinal de contas é ele que vai ficar com o Darksaber ou não. Eu, particularmente, acho que é uma história muito interessante pra se trabalhar, esse rolê todo de quem vai ser o responsável pelo Darksaber e, por consequência, o novo líder de Mandalore e como é que mandalorianos tradicionais lidariam com a perspectiva de um Foundling como novo líder. Como é que a própria Bo-Katan vai lidar com isso, se ela vai aceitar não ser a liderança, ou se ela vai insistir em capturar o Darksaber pra ela. E mais importante, por que diabos ela mudou de ideia? Porque lá em Star Wars Rebels, a Bo-Katan aceitou o Darksaber dado pra ela sem qualquer problema, e agora ela tá aí com esse rolê de que ela tem que conquistar o Darksaber. Então eu quero saber como é que vai ficar esse desenrolar. Além disso, eu acredito que a 3ª temporada vai existir, vai ser focada no Din Djarin e no rolê de Mandalore, porque é o desenvolvimento lógico dessa 2ª temporada. Nessa 2ª temporada, o Din Djarin teve que enfrentar muito os tabus e os preceitos do credo com que ele foi criado, né? Então ele aprendeu que tá tudo bem ele tirar o capacete, ele aprendeu, porque ele já sabia até de experiência própria, mas assim, que nem todo Mandaloriano nasce em Mandalore, ele aprendeu que nem todo Foundling é necessariamente um Mandaloriano aos olhos dos Mandalorianos. Então tem um monte de coisa aí acontecendo e transformando como o próprio mundo entende o que é ser um Mandaloriano. E aí, por isso, eu acho que a 3ª temporada teria que tratar desse rolê. Tratar especificamente sobre Mandalore, o que é ser um Mandaloriano, qual é o papel do Din nesse rolê todo e quem, afinal de contas, vai ficar com o sabre. O @Havrock perguntou também quais são as minhas expectativas com o treinamento do Grogu. E eu, sinceramente, não sei. Esse é um pedaço da história que genuinamente tá me deixando muito confusa. Tem uma área cinzenta muito grande aí, porque a gente sabe, por exemplo, pelo The Rise of Kylo Ren, que o primeiro padawan do Luke foi o Ben. Então, será que ele chegou a treinar o Grogu? Ou será que vai rolar uma outra coisa qualquer com o Grogu? Não sei. Então, isso é uma coisa importante pra gente ter aí na cabeça. Além disso, ele perguntou, com o poder e influência, o Boba pode se tornar um inimigo pro Mando ou eles são amigos pra sempre? Boba the Hutt, agora? Eu acho que o Boba não tá nem aí pros Mandalorianos.
Eu acho que ele talvez queira estabelecer o próprio feudo e o próprio centro de poder e tal. Não sei. Eu genuinamente fiquei confusa porque eu fiquei com a impressão de que eles estavam, assim, direcionando a história do Boba Fett pra ele ter um arco de redenção e de herói, com todo o rolê dele com o Din e tal, mas pelo jeito eu tava equivocada. Então, não sei. Tô bem animada pra essa série do Boba. E eu vou chamar de série porque, assim, se for um livro vai ser maneiro também, mas eu quero uma série. O @EmilyMaFox perguntou se eu acho que o ator que fez o Luke foi o Sebastian Stan, uma máscara digital do Mark Hamill, e eu acho que não. Eu acho que ele teve um dublê de corpo e a máscara digital do Mark Hamill. Eu acho que se você trouxesse o Sebastian Stan, não faria sentido você colocar a máscara digital, porque, né, você vai pagar o cachê do Sebastian Stan e não usar o rosto do Sebastian Stan, não sei. E por último, o @Josinei Moraes perguntou: eu fiquei com uma dúvida no pós-crédito, não deveria ser um outro Hutt a tomar o lugar do Jabba? Não necessariamente, assim, é aquele rolê, né? Quando existe um vácuo de poder, as pessoas lutam pra tomar o poder pra si. E a gente sabe na trilogia Marcas da Guerra que o filho do Jabba the Hutt tinha sobrevivido, e inclusive o Cobb Vanth, aquele personagem que a gente conheceu no primeiro episódio que estava usando a armadura do Boba Fett, ele, se eu me lembro bem da história do arco dele na trilogia Marcas da Guerra, ele estava querendo comprar a armadura porque ele queria proteger um Huttling, um filhote, né, de Hutt, lá em Tatooine, que aí eu, portanto, imagino que seja o filho do Jabba. Não lembro se tem dito isso expressamente, mas cadê essa lesminha, né? Fiquei aí com essa dúvida também. Mas faz perfeito sentido na minha cabeça que o Bib Fortuna tenha aproveitado aí o buraco deixado pelo Jabba e tenha tomado o poder pra si. Ele parecia ser bem assim um Leech mesmo, então. Foram essas as perguntas que vocês deixaram aí nesse nosso último rolê de perguntas e respostas. Se a sua pergunta não tiver sido respondida, deixa ela aqui nos comentários que eu venho aqui e respondo. E até a próxima, que a força esteja com vocês sempre, porque esse é o caminho.